Você sabe a diferença entre dolo e culpa? Então fica comigo no vídeo de hoje. Eu quero tratar desse assunto aqui no Júri Prudente. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do canal Júri Prudente. Uma das distinções mais importantes do direito penal é a diferença entre dolo e culpa. Esses dois conceitos são fundamentais para determinar a responsabilidade criminal de uma pessoa e influenciam diretamente a tipificação do crime, a aplicação da pena e o julgamento do acusado. Embora muitas pessoas utilizem os termos de forma genérica, no cotidiano, no dia a dia, em estar lidando com as pessoas que são leigas no assunto, no campo jurídico, elas possuem significado específico e consequências também diferentes. Compreender essa distinção é importante para o conhecimento do ordenamento jurídico. Essa distinção é essencial para entender como o direito penal analisa a conduta humana e atribui responsabilidades pelos resultados produzidos. Vamos ver primeiramente o que é o dolo. O dolo ocorre quando o agente pratica uma conduta com vontade consciente, com aquele desejo de produzir determinado resultado ou assume o risco de produzi-lo. No Código Penal brasileiro, estabelece que o crime ele pode ser doloso ou culposo. No crime doloso, quando o agente quis realmente produzir aquele resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Em outras palavras, existe a intenção de fazer. Exemplo clássico é uma pessoa dispara uma arma contra uma outra pessoa com a finalidade de matá-la. Nesse caso, há vontade consciente de produzir o resultado morte. O dolo pode ser apresentado de duas formas principais. O dolo direto, que ocorre quando o agente deseja diretamente aquele resultado, ou, no caso aqui, ele quer realmente que aquele ato aconteça. Por exemplo, alguém planeja praticar homicídio. Então, o objetivo principal da ação é justamente produzir aquele resultado. E existe o dolo eventual. O que é o dolo eventual? O dolo eventual ocorre quando o agente não deseja diretamente realizar ou obter aquele resultado, mas ele assume conscientemente o risco de que aquilo aconteça. Um exemplo é um motorista que pega o seu carro, participa de uma corrida ilegal, de um pega, como muitos chamam, em via pública movimentada, mesmo sabendo que pode acarretar danos de atropelar uma pessoa, de provocar um acidente mais grave, ele prossegue com aquela conduta. Então, nesse caso, o agente ele não queria necessariamente causar a morte, mas ele aceitou o risco de produzir. Então, o que é, nesse caso aqui, o dolo eventual. Agora, tem a culpa. O que é a culpa? A culpa ocorre quando o resultado produzido, ele tem aquele ato realizado, mas não tinha intenção de obter aquele resultado.
O agente não deseja o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Entretanto, ele age com imprudência, negligência ou imperícia, que são as três condições dentro do Código Penal que prevê como crime culposo. Esse crime culposo ocorre por causa do resultado por falta de cuidado objetivo. Diferentemente do dolo, aqui não existe a vontade de causar o dano. Essas modalidades precisam ser compreendidas para que haja uma maior condição de se realizar um julgamento justo. Por exemplo, a imprudência é ação precipitada ou arriscada. Um exemplo claro de imprudência é dirigir em alta velocidade em uma via urbana, uma área urbana, onde pode causar um acidente. Aí é uma imprudência. A negligência, por sua vez, é a omissão do dever de cuidado. Um exemplo aqui nessa negligência é deixar a arma carregada ao alcance de uma criança. Não é? Então, essa é uma das condições para a negligência. Tem outras, mas até aqui dá para entender. A imperícia ocorre quando há falta de habilidade técnica que seja necessária para determinada atividade. Por exemplo, um profissional que realiza procedimento técnico sem possuir as qualificações adequadas. E um exemplo claro desse é o médico que tenta operar sem nunca ter estudado medicina. Certo? Aí ele é um imperito. Há uma imperícia nesse caso. Então, a principal diferença entre dolo e culpa não é na vontade do agente. No dolo, dentro dessa condição, a diferença realmente está na vontade do agente. Vamos repetir isso para que a gente entenda. A diferença central entre dolo e culpa está na vontade do agente. No dolo, existe a intenção ou aceitação do risco. Na culpa, não existe a intenção nem a aceitação do resultado. Essa distinção ela é fundamental porque influencia diretamente a gravidade da responsabilidade penal. O direito penal considera mais grave a conduta dolosa justamente porque há consciência da vontade na prática do dolo. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, o que nós podemos analisar é que o direito penal, ele não exclui a condição das penalidades, mas ele atenua dentro daquelas modalidades que são apresentadas. A definição entre dolo e culpa, frequentemente, é um dos pontos mais discutidos em investigações e fundamentos, ou julgamentos, melhor dizendo, criminais. Em muitos casos, a principal controvérsia consiste em determinar se o acusado quis produzir o resultado, se assumiu o risco de produzi-lo, se apenas agiu sem o cuidado necessário. Essa análise exige exame detalhado das circunstâncias do caso concreto, das provas produzidas, do comportamento do agente antes, durante e após o ato. E essa regra é importante porque
há consequências na aplicação da pena. Em regra, crimes dolosos possuem penas mais severas do que crimes culposos. Além disso, muitos delitos previstos no Código Penal só admitem punição quando praticada dolosamente. A punição por culpa somente ocorre quando a própria lei prevê expressamente essa possibilidade. Por exemplo, existe homicídio culposo, existe lesão corporal culposa, mas diversos crimes não possuem modalidade culposa. Estão entendendo? Então, a distinção entre dolo e culpa representa um dos pilares da teoria do crime do direito penal brasileiro. Enquanto o dolo envolve intenção ou aceitação consciente do risco, decorre da violação do dever de cuidado sem intenção de produzir o resultado. Então, a diferença entre o dolo e a culpa é que, se resumíssemos essa modalidade, diríamos que a culpa o sujeito tem intenção, o dolo a pessoa tem intenção e a culpa essa pessoa não tem a intenção de violar ou de produzir aquele ato. Compreender esses conceitos é compreender uma das bases fundamentais do sistema penal moderno, que busca avaliar não apenas o resultado produzido, mas também a forma como ele foi causado. Tá certo? Então, em uma rápida análise, essa é a condição que a gente pode dar aqui como explicação mais simples possível para que você entenda. Nós poderemos nos aprofundar mais nesse caso com outros vídeos que eu quero convidar você a fazer parte conosco do nosso canal, se inscrevendo, dando o seu like, nos incentivando, colocando proposta de assuntos aqui, de temas para a gente debater, para a gente conversar, para a gente mostrar aqui aos nossos queridos que nos assistem, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.